Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lucy, do canal Cantinho da Lucy. Sou esposa, dona de casa e mãe de um garotinho de 4 patas, o Peter. Aqui eu compartilho o meu dia a dia, um pouco de autocuidado e, claro, as aventuras da vida real que com certeza você vai se identificar. E hoje eu vim contar para vocês os últimos capítulos da nossa vida aqui em casa. Porque olha, se tivesse uma câmera gravando 24 horas, viraria série da Netflix. Só que com muito mais poeira e muito mais improviso. Tudo começou com o Peter. Um belo dia caiu um raio, o bichinho se assustou tanto que acabou machucando a patela. Resultado, nós, a família inteira, dormindo no colchão no chão. Gente, parecia acampamento dentro do quarto. Mas aí pensamos, já que estamos passando por isso, vamos aproveitar para realizar um antigo sonho, trocar a cama, não só sonho, né, gente, necessidade mesmo. Meu marido achou uma cama na Sleep House. Sabe aquele tipo de cama que você olha e já imagina a sua vida sendo melhor só de dormir nela? Pois é, só que aí o valor estava muito acima do esperado. E testamos vários colchões em várias lojas diferentes, pois o objetivo era achar um colchão com a qualidade similar, ou seja, tão boa quanto, mas que o valor não fosse tão absurdo quanto aquele. Mas, gente, definitivamente não existia um colchão como aquele. Então compramos esse mesmo, foi mais um sonho realizado. Como nada nessa vida vem sozinho, aí veio o avalanche. Como colocamos uma cama tão linda em cima de um piso que já tinha dado no que tinha que dar? Gente, o rejunte era tão grosso que parecia que tinha usado o meu polegar de molde. E eu sofria, viu? Mas eu esfregava tanto esse rejunte para ele ficar branco e nunca ficava limpo. Então decidimos, vamos trocar o piso também. Gente, mas que decisão! Escolhemos um laminado na cor madeira, que eu acho que combinaria mais com a casa. Sim, gente, eu sei, extremamente arriscado, já que o Peter acha que a casa inteira é o banheiro dele. Mas sabe, né, quando você olha e pensa, tem que ser esse. Vai ficar tudo a ver com a minha casa. E realmente, gente, ficou perfeito. Porém, vocês acreditam que até essa decisão foi complicada, porque existem vários tipos de piso. E nós escolhemos o piso clique, porque disseram que caso alguma das madeiras sejam danificadas, é um pouco mais fácil para você trocar. Você precisa substituir apenas uma madeira. E no caso do piso colado, já não teria essa opção. E foi aí que começou a parte mais emocionante, a mudança. Tivemos que tirar tudo do lugar, levamos tudo para a cozinha, passamos 2 dias inteiros no caos, vivendo entre caixas, poeiras e barulho. Gente, o que a gente tem que entender é que nós contratamos o profissional para ele fazer o trabalho, para ele colocar o piso e não para ele passar o dia inteiro carregando mudança de um lado para o outro. Então, meu marido e eu nos encarregamos de cuidar dessa parte, mas acreditem, ainda tinha mais uma surpresa. Vocês acreditam que aquela história de colocar piso laminado não faz nenhuma sujeira, no nosso caso não era verdade? Porque para colocar o piso laminado, a gente precisa colocar o rodapé. E se o seu rodapé for grosso demais, você não vai conseguir colocar o rodapé por cima. E a gente acabou caindo nessa. Depois da gente contratar, a gente descobriu que tinha que arrancar todo o rodapé. Minha gente, pensa num sofrimento. Porque não é só tirar o rodapé. A nossa parede descascou todinha com o rodapé. Porque a nossa parede é feita com gesso, gente. Isso mesmo, com gesso. Quando você emassa a sua casa, você tem a opção de fazer ela com a massa corrida ou com gesso. E a nossa era com gesso e quando nos mudamos não sabíamos. Então teria que ter arrancado o rodapé com um pouquinho mais de cuidado. Pois é, pois foi arrancado de tudo que é jeito nosso rodapé e saiu arrancando pedaço da parede. Então a gente teve que amassar a parede e reconstruir tudo de novo. Mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. Tudo certo assim, né, minha gente? Piso instalado, porque depois aquela sujeira, aquele pó fininho, eu tive que lavar exatamente tudo o que era de tecido aqui na casa. E os acabamentos também não ficaram tão bons.
Porque se tem uma coisa que eu e meu marido sempre falamos se quer algo bem feito, faça você mesmo. Pagamos? Pagamos, mas ainda assim a gente vai e faz de novo. Porque o importante é ficar do nosso agrado, não é? E bem no meio desse olho do furacão, a cama chegou, vocês acreditam? A loja jurava que entregava montada e prontinha para deitar e dormir. Mas eu te pergunto, montada aonde, moço? Pelo amor de Deus, nem o piso tinha terminado ainda. Foi cada cena que se tivesse plateia rindo de aplausos e gargalhadas, gente, porque foi uma loucura. No fim das contas, a cama teve que ficar no meio do corredor até a gente terminar esse piso pra gente conseguir dormir. Ainda teve que limpar tudo depois e colocar a cama assim mesmo. Mas no final, mais uma vez deu tudo certo. O piso novo, a cama nova. E aí veio um outro detalhe. A iluminação da nossa sala. Gente, olha o estado desse LED. O LED estava mais queimado do que o arroz que eu faço, porque pensa uma pessoa para queimar arroz sou eu. Não combinava com nada. Então a gente resolveu trocar. Escolhemos uma luz mais neutra. A gente gosta mesmo da luz branca, mas já estava tudo branco demais, estava parecendo um consultório. Então o que a gente pensou? A gente também não quer o pôr do sol dentro de casa. Então a gente foi na neutra. No começo foi um pouquinho estranho para a gente se adaptar, mas agora a gente está amando. Olha como ficou lindo. E para continuar mais um capítulo dessa história, o Peter resolveu inovar. Pois é, minha gente, nesse meio tempo, o menino trabalhou tanto, se envolveu tanto na poeira que ele desenvolveu uma dermatite. Então a gente teve que começar a dar banho nele em casa para poder fazer o tratamento. E como se não bastasse, eu que acho que tô sempre com o tempo sobrando, resolvi relaxar. E o que eu gosto de fazer para relaxar? Costurar. Até contratei um estilista aqui, ó, como vocês podem ver, para me ajudar, acredita? Enquanto meu marido resolveu relaxar fumando o belo narguilinho dele. Pois é, segundo ele, poderia estar todo final de semana no futebol, jogando bola, mas ele prefere ficar em casa quietinho, fumando o narguilinho dele e descansando. Bom, então já que é para acabar com a saúde, vamos acabar no estilo, né, gente? E compramos esse novo narguilinho para ele. Por favor, não nos julguem, meus amores, somos jovens e julgar é pecado. E a saga continuou, porque nós já resolvemos a cama, já resolvemos o piso, já resolvemos a iluminação e ainda faltava a cabeceira. Pois é, gente, a primeira cabeceira que nós compramos chegou e, para nossa surpresa, a cor não tinha nada a ver com o que a gente tinha visto. Foi mais uma decepção. Mas é que ninguém desiste fácil. Pedi amostras em outra loja e encontramos uma opção mais neutra. Então tinha que ser algo clarinho, mas que não sumisse no meu quarto. Só que a instalação foi outra novela. Meu marido médico treina e eu guio com os meus olhos. Já imaginou a confusão, né? Cada um achava que estava certo, mas no fim deu tudo certo. E o quarto saiu desse antes para esse depois, que parecia até uma capa de revista, né? E é claro que nessa brincadeira toda eu não fiquei só olhando, né? Eu carreguei peso, eu pintei parede, eu organizei bagunça. E vocês já sabem, né, gente? Não ficou uma unha para contar a história. E aí eu resolvi comprar um kitzinho em gel na Shopee para começar a fazer minha própria unha. Esse aqui foi meu primeiro teste. Sofrido, mas ficou melhor do que tava, né? Depois de tudo isso, ainda tive a ideia de pedir para o meu melhor amigo, ChatGPT, criar uma decoração para o meu quarto. Pois é, gente, eu já não sabia mais como que eu ia combinar tudo isso. Então pedi algumas ideias para o GPT, gente. Ele colocou uma almofada. Olha que coisa mais linda essa almofada, gente, com as iniciais do meu marido. Ficou perfeito. E aí lá vou eu para Shopee, pedi essas almofadas. E quando chegou, olha o que chegou. Gente, isso não é bege nem aqui nem na China. Isso é roxo, lilás, qualquer coisa, mas não é bege. Nada a ver com o que eu escolhi. Aí eu corri lá no rapaz que fez a cabeceira e falei pra ele: moço, já me faz 4 almofadas idênticas ao material dessa cabeceira que eu vou distribuir pela casa inteira. Coloquei 2 na cama e 2 no meu sofá. Olha como ficou extremamente harmônico. Amei demais. Mas claro, né? A vida não deixa a gente descansar. Cama nova, graças a Deus, não posso reclamar de nada. Piso perfeito, como eu sempre sonhei, iluminação maravilhosa. Mas tínhamos um problema. Nessa nova cama, o Peter não podia subir. Como vocês podem ver, nós medimos todas as camas na hora de comprar, porque tinha que dar uma altura que desse para colocar uma rampinha para ele. Anteriormente, ele usava escada, mas não havia nenhuma escada com a altura dessa cama para colocar para ele.
Então nós compramos uma rampa com uma ótima altura e que não fosse tão íngreme para ele conseguir subir, gente. Porque é o seguinte, se não deixar ele subir na cama, ele chora a noite toda e ninguém dorme. Então compramos essa rampa aqui que eu achei uma gracinha, combinou bastante com o quarto, ela é desmontável. Então assim, foi a solução dos nossos problemas. E o menino, extremamente inteligente, aprendeu a usar no mesmo dia. Agora ele sobe e desce o dia inteiro da cama e do sofá. A única parte ruim é que a gente tem que ficar revisando entre cama e sofá e haja coluna, viu? Mas já vamos providenciar outra rampinha para ficar um em cada espaço. Aí vocês devem estar se perguntando, e o que eles fizeram com a cama antiga e o colchão? Pois é, meus amores, nós doamos. A gente ligou no ferro velho, na verdade, com o intuito de doar para o ferro velho para retirar toda a parte de ferro que tivesse e eles pudessem vender. Mas uma moça que trabalhava lá, por coincidência, disse que ela estava precisando muito. Eu expliquei para ela que não estava em bom estado, né? Que por isso que a gente estava trocando. Mas ela me surpreendeu na resposta e disse que o que não serve para um, serve para outro. Só que ela não tinha ninguém para buscar aqui em casa, então a gente arrumou o frete e mandou entregá-la para ela. Eu saí correndo para lavar o box, porque apesar dele estar meio sujinho, ele estava em ótimo estado. A cabeceira, ela estava um pouquinho amarelada, mas também era de ótima qualidade, gente. Era uma madeira maciça, pintura em laca, então de alguma forma poderia ajudar essa pessoa que estava precisando tanto. E no fim das contas, ela ficou extremamente feliz e grata, e a gente também ficou com a alma bem quentinha, porque poder abençoar alguém, mesmo que de uma forma simples, é tão gostoso, né? E assim, meus amores, fechamos essa temporada da nossa novela. Obrigada por me acompanhar nessa jornada. Foi correria, bagunça, cansaço, mas também foi muito amor envolvido. E muitos sonhos, viu? Porque esses planos já vêm de muito tempo. E no fim, cada detalhe da nossa casa conta a nossa história, né? Muito obrigada por acompanhar mais esse vídeo. Até o próximo. Um grande beijo.